Bom dia. Essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa com um casal de amigos que me interpelou dizendo que o seu filho queixou-se de coração batendo forte e acelerado enquanto ele praticava esporte e, em algumas situações, em repouso. E esse casal de amigos estava extremamente preocupado. O que eu faço? Como é que eu lido com isso? Você vai saber essa resposta no final desse vídeo. Meu nome é Eduardo Andréa, eu estudo eletrocardiografia há mais de 35 anos, a parte de arritmia cardíaca também, eu sou um especialista em arritmia cardíaca, minha área de atuação. Portanto, você que trabalha na área de saúde, seja professor de educação física, seja fisioterapeuta, seja enfermeiro ou técnico ou auxiliar de enfermagem, você médico da especialidade de emergência, terapia intensiva, unidade coronariana, do consultório clínico, faça a sua pergunta sobre a área de eletrocardiografia ou a área de arritmia. Ao enviar a pergunta, era importante que você se caracterizasse, saber de que profissão você é, para que eu possa dar uma resposta mais adequada em relação à sua pergunta. Bom, voltando à primeira pergunta que eu comentei, em relação ao adolescente, no caso era uma adolescente de 17 anos, que se queixou de o coração batendo muito forte, muito rápido, quando ele fazia atividade física, em especial um jogo de futebol. E, às vezes, o coração disparava, ele em repouso, vendo uma televisão, ou durante um estudo, ou durante o computador. Como é que você lida com essa queixa clínica? Bom, a primeira coisa que você tem que definir nesse jovem é se tem por trás dessa queixa uma doença cardíaca. Essa é a primeira coisa, porque o grande medo hoje no esporte é a famosa e a temida morte súbita em jovens. Então, a caracterização de uma doença cardíaca, e isso é feito através de exames especializados. No caso, um ecocardiograma. Mas antes do ecocardiograma, um bom exame físico, um bom eletrocardiograma já é capaz de setorizar esse jovem em uma situação grave ou menos grave. Antes disso, a história clínica, é aí que eu me bato, a história clínica é capaz de nos posicionar esse jovem, pelo menos de uma maneira genérica, aonde há maior ou menor gravidade. Por exemplo, pela história desse jovem, que ele tem uma taquicardia em repouso, você tem que caracterizá-la de que forma esse repouso. O deslocamento do corpo, como por exemplo, ele falou que quando estava sentado estudando ou no computador, se é no momento que ele desloca o corpo para o lado, que ele agacha para pegar alguma coisa, ou na televisão quando ele vai levantar ou quando ele senta, isso caracteriza um grupo de taquicardias que, sob o ponto de vista do especialista em arritmia cardíaca, posiciona num mecanismo desencadeador chamado reentrada. E aí nós temos duas grandes taquicardias que ocorrem em jovens com essa característica, que na grande maioria, quando eu falo grande maioria, eu estou falando de mais de 90%. É benigna. O que é benignidade? É aquela na qual não coloca o paciente ou o jovem aqui em questão sobre risco. Então, só por essa caracterização. Aí você vai ao esporte. Em que momento do esporte, em que momento da atividade física desse jovem, o coração dispara? Se é no momento em que ele está deslocando o corpo para correr, porque era durante o futebol, ou era durante o vôlei, ele se queixava das duas situações. Se é quando você desloca o corpo para correr,
tem a mesma característica do repouso. Se é durante uma corrida, atividade física, e ele caracteriza isso muito bem jogando bola, isso já nos posiciona um padrão de taquicardia, também de característica benigna, em que nós podemos, ao conjugar essas duas padrões de início de taquicardia, encaixá-lo na mais provável causa de taquicardia, que são as taquicardias, tecnicamente chamadas de taquicardias mediadas por umas vias anômalas. Agora, se ele caracteriza para você, por exemplo, jogando vôlei, como esse jovem caracterizou, que quando ele está jogando vôlei, quando ele desloca o corpo para bater a bola e quando ele cai, o coração dispara, é a mesma forma de indução do deslocamento do corpo quando ele está sentado. Ou como eu já ouvi jovens que faziam natação, na hora que ele mergulhava, o fenômeno do impulso do mergulho desencadeavam essas taquicardias que são mediadas por um mecanismo de reentrada. Você tem taquicardias que, por exemplo, na forma, o local aonde o jovem caracteriza a batida do coração. Por exemplo, se ele refere que o coração bate rápido e forte no pescoço, aqui no que vulgarmente nós chamamos de gogó, e se ele tem tonteiras nesse início da taquicardia, aqueles pequenos apagões, e se especificamente for do sexo feminino, que não era o caso, mas também não importa, mas se for do sexo feminino, isso praticamente define um padrão de taquicardia chamada taquicardia mediada por uma dupla via nodal, que também é de caráter benigno. Benigno é tudo aquilo que, para nós, que atuamos na área, especialistas, caracteriza não morte. Pode ter uma péssima qualidade de vida, e tem. Esses jovens ficam muito inseguros, têm medo de sair, de viajar, de ir para cinema, de ter um convívio social com os jovens da mesma idade. Por exemplo, vários deles têm medo de ir à praia, porque eles só vão à praia se olhar no calçadão e ver a ambulância lá. Tem medo de irem para uma outra cidade. Quando vão para uma outra cidade, quer saber qual é o hospital que está lá. Eu entendo isso. A insegurança é em 100% das pessoas. Por quê? Por causa da imprevisibilidade da crise. A imprevisibilidade da crise faz com que todos fiquem seguros. E mais do que isso, quando um jovem adoece dessa forma, ele adoece à sua volta pelo menos 7 familiares. Então a doença, ela passa para a família inteira. Hoje, nós temos soluções definitivas para todas as taquicardias, que é um nome do procedimento chamado ablação por radiofrequência, que é uma cauterização. Cauterizar o coração? Sim, cauterizar o coração. Dá problema? Não. O coração é músculo, o músculo é proteína. E você cauteriza normalmente um ponto, uma coisa muito pequenininha, não compromete o coração como um todo. Quando você aquece a célula muscular, a célula do coração, por 60 graus, no mínimo 30 segundos, você é capaz de eliminar a atividade elétrica desta célula específica. Você tem uma atividade elétrica anormal, que faz o coração disparar a frequência de 160, 170, 180, até 340, como vi em recém-nascidos. Você eliminando essa atividade elétrica, você acaba com a bagunça, com a baderna no coração. Então todas as taquicardias são curáveis. Até as temidas fibrilações ventriculares, quando você elimina o gatilho disparador. Então é possível curar. Agora, obviamente que a gente não cura 100%. Algumas taquicardias é 100% de cura praticamente. Graças a Deus, nos jovens ou nos adultos com corações estruturalmente normais, com essa característica clínica que eu estou dizendo, as chances de cura realmente ultrapassam os 97%. Graças ao nosso divino, é a maioria dos pacientes. Mas as outras arritmias mais complexas também são plausíveis de cura.
Muito bem, nós vamos programar semanalmente uma live com os senhores para tirar dúvidas na área de arritmia cardíaca, desses sintomas mais variados possíveis que incomodam a todos nós. Registros da eletrocardiografia que tenham dificuldades, aí eu estou falando obviamente do profissional que lida com isso, pode ser um fisioterapeuta lidando com reabilitação cardíaca, pode ser um médico que trabalha com prova de esforço e reabilitação cardíaca, um clínico no consultório, uma enfermeira, um técnico de enfermagem que fez um eletro, ficou curioso, que queira saber um pouco mais. Então a gente vai fazer uma vez por semana uma live, pegando essas perguntas. Gostaria que vocês caracterizassem, vocês profissionais, para que eu possa dar uma resposta absolutamente adequada e inteligível a vocês. E nesse mesmo dia que a gente fizer essa live, vocês estando ao vivo, nós vamos nos comunicar e tirar dúvidas das coisas aparentemente simples para mim, mas para vocês podem não ser, e das coisas que possam ser aparentemente simples para vocês e são extremamente complexas, graves e de risco. Então nós vamos nos disponibilizar a todas as perguntas que forem dúvidas e que nós saibamos e possamos respondê-las. Até uma próxima vez.